é a que faz a ligação entre o corpo e o espírito, e a gente sabendo que o corpo físico volta para o pó, o espírito volta para Deus e a alma ela segue para o juízo. Quem vai prestar contas diante de Deus é a alma, porque a alma é a eternidade de Deus no ser humano. Ela é responsável pela ligação entre o ser humano e Deus. Então a nossa alma, ela foi tornada eterna por Deus, né? E ela é que vai comparecer diante de Deus, porque o corpo, os olhos azuis, o malhado, o bonitão, o fortão, tudo isso é exatamente nada, né? E é Posso esse. fazer duas perguntas? Por favor, fique à vontade. Se eu não souber responder, eu vou chamar os universitários. Pode Quando falar. a gente. O espírito volta para Deus e fica a alma. Aí a gente vai ganhar um corpo glorificado. Sim. Então vai ser o corpo glorificado com a nossa alma aí, a partir daí, então. Perfeito. Perfeito. A questão desse corpo glorificado, isso se deu com Jesus. Ele tinha o corpo físico dele, e quando ele volta, ele assume com Jesus, e também, né, com a gente também vai acontecer, e não em todos, não em todos, tá? Mas muita gente vai ter o seu corpo refeito com esse adicional divino da glorificação, porque Jesus ele volta com o corpo físico dele, tanto que ele manda Tomé pôr a mão e tudo mais, mas com esse corpo ele atravessava a parede também, com o mesmo corpo dele. Então a gente vai receber. E os que vão para o inferno não vão ter esse corpo. Oi? Não Os entendi. que vão para o inferno, eles não vão ter esse corpo glorificado, é lógico. Não, o Mas corpo aí glorificado. Sim, não, corpo glorificado é só para quem vai para o céu. Isso aí, com relação, eu acredito que todas as almas que vão sofrer a condenação eterna, elas vão ser apenas almas. Não vão ter corpo glorificado, nem amaldiçoado, não vão ter corpo. Vai ser uma alma, como o pessoal trata aqui na nossa época, uma alma penada eternamente, né? Muito provavelmente. Mas vamos lá. Com relação ao destino de alma, de corpo e de espírito, a gente já. Assim, o ser humano tem a sua composição, uma dupla natureza. Ele tem a natureza física e a natureza espiritual. Tá? A natureza física é o corpo, a natureza espiritual tem componente do Espírito de Deus e tem a nossa alma que vem direto do Espírito de Deus. Tá bom? A origem do homem, teorias. O evolucionismo biológico é a ideia de que o ser humano e outras espécies vêm de uma evolução constante e contínua, através dos milênios, tendo sua origem em organismos unicelulares. Dentro da mesma ideia de evolucionismo, existem alguns que defendem a ideia de que o homem descende diretamente do macaco. Todavia, isso tudo é somente especulação, pois mesmo entre os antropólogos não há consenso devido ao fato de não haver comprovação científica, nem mesmo arqueológica, para dar sustentação a nenhuma dessas teorias. Tá? Então a gente vai ver mesmo dentro da antropologia muitos cientistas, muitos estudiosos que eles não assinam embaixo a teoria da evolução porque eles não têm. E aí a gente vem, irmãos, trazendo, porque quando você vai tratar de algumas questões bíblicas, né, há muitas áreas da ciência, por exemplo, a arqueologia,
ela traz muita coisa ao longo dos séculos, com descobertas, com escavações, embasando conteúdos bíblicos. Muita coisa. Na teoria da evolução, não existe nenhuma comprovação física. É só a viagem na maionese. Só. Né? Então, os cientistas não ponham a mão. Né? Se tem muitos que não ponham a mão e não contrariam, irmãos. Não contrariam. Você vai ver né, com relação à discussão da evolução, vários estudiosos apontam o sim ou não, o criticam, enfim. Mas o conteúdo bíblico, você não vai ver cientista discutindo se é verdade ou não. É muito difícil. Só um ou outro. E a grande maioria dos estudiosos incrédulos que entraram na ciência para buscar conteúdo acabaram se convertendo. Tem vários relatos. Tem vários relatos de estudiosos que foram buscar na ciência, buscando, escavando na história, em várias áreas da ciência, para refutar alguma coisa e acabaram se convertendo. Vários. Tá? É lindo isso. Amém? Antropologia bíblica, criacionismo. A gente parte do primeiro versículo da Bíblia. Tá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bom, do ponto de vista bíblico, essa é a única teoria válida. E ela, como todo o contexto bíblico, é totalmente absoluta. Não há espaço para o pensamento relativista que permeia a sociedade contemporânea como um todo. Quando a gente vai tratar da questão do absolutismo e do relativismo que permeia a nossa sociedade hoje, né, a questão é que a nossa filosofia cristã, ela não cabe, não tem discussão. Se a gente vai tratar, por exemplo, de verdades, a corrente relativista, ela vai trazer para a gente o enfoque de que cada um tem a sua verdade. Sim. E aí, se cada um tem sua verdade, a verdade é relativa. A filosofia cristã não pode, qualquer um pensador, um estudioso, um filósofo cristão, que só pensar em casar qualquer que seja o pensamento com essa ideia relativista, ele vai precisar se converter. Porque a Bíblia, ela é um livro de termos de filosofia absoluta. Eu vi por esses dias uma discussão simples, banal, né? Quanto que é 2 mais 2? É 4. Tá. Mas e se a gente der um jeitinho da gente, sabe, e pôr uma florzinha, ou uma gotinha, ou uma cor, não pode ser 5? Não. É 4. Mas e se todo mundo achar que é 5? Vai virar 5? Não. 2 mais 2 vai continuar sendo 4. Ah, mas se, sabe, é relativo, porque o seu 2 mais 2 é 4, mas o meu 2 é um 2 mais gordinho, mais não sei o quê. Pode ser 5? Não. A verdade é 4. É absoluto. Não tem como você, sabe, mudar o que é verdade. A gente vê essa discussão quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade. Jesus nem respondeu para Pilatos, porque ele não queria saber da verdade. Sabe quando alguém chega em você com algum tipo de problema, um desejo, assim, né, o menino, a menina que vai namorar, né, e que vai viver como o mundo está vivendo hoje. Porque a gente pega a nossa geração, às vezes o casal namorava mais de um ano. Namorava mais de um ano, só que era os casamentos de 60 anos, de 80 anos, os dois morriam casados. Será que era besteira ficar orando um ano? Será que eles estavam viajando?
Hoje não. Hoje não. A pessoa está na igreja, namora quem está no mundo, né? Aí na hora que aparece alguém, é de Deus, né? Nem conhece Deus. Não ora, não tem vida com Deus, não, né? A questão da nossa vida com Deus, ela não é uma vida religiosa, é uma vida de intimidade com Deus. Né? É uma vida aí sem a gente vir com esse negócio de você, mas uma vida de camaradagem mesmo, da gente sentar no colo do Pai, da gente, sabe, as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas alegrias, a gente compartilhar com Ele, sabe? Quando você realiza um sonho, você, Senhor, o Senhor é até maravilhoso, por que o Senhor me faz isso comigo? Por que o Senhor é tão bonzinho assim? Eu nem mereço tanto. Então você tem uma intimidade com o Pai. Né? E intimidade, irmãos, é aquele negócio. Né? A intimidade que você tem com a sua esposa, com o seu marido, não é uma intimidade que você fica mostrando para os outros. É pessoal, é uma coisa muito, sabe? Não é esse negócio de chegar no púlpito e falar, não, eu sou assim com Jesus. E aí, Jesus, você tá legal hoje? Não é essa a intimidade. Não é essa. Né? Então, essa questão do absoluto com o relativismo, a gente precisa ter muito cuidado na nossa vida cristã, porque a Bíblia ela é muito clara. Tá ali, irmãos, tá aqui assim, ó. A minha palavra passará o céu e a terra. Mas aqui a gente não vai, sabe, vai mudar, porque hoje o menino não é menino, o menino é menina, essas coisas todas, né? Contrariou aqui uma vírgulazinha aqui, não vai dar para a gente fazer assim algum acerto, a gente fazer alguma concessão. Não tem como, irmãos. Não tem como. Não dá, não tem. A gente precisa ter essa consciência do absolutismo do pensamento cristão. Porque esse é o pensamento de Deus. Eu trato nessa questão a respeito da vontade absoluta de Deus. A vontade absoluta de Deus, ela já está expressa. A vontade absoluta de Deus está expressa. Ao que leva a nossa observância da vontade absoluta de Deus. Para algum lugar que nós não chegamos ainda, porque nós não conseguimos viver nessa verdade absoluta. A gente está sempre dando uma escapadinha para lá ou para cá. Em alguma área da nossa vida, do nosso pensamento, a gente está sempre dando uma saidinha fora. Mas a vontade absoluta de Deus é o centro da vontade de Deus, que vai ser o melhor lugar para a gente estar. Quando a gente vai tratar hoje, por exemplo, irmãos, a gente está lidando com essa realidade. O que é hoje para o mundo você dizer que a vontade de Deus é que a esposa seja submissa ao marido? Você falar isso hoje para o mundo, isso é criminoso. Criminoso. Simples assim. Essa submissão da esposa ao marido, nós não vamos nem levar em consideração o que está embutido no pacote. Porque a questão da submissão, ela chega a ser subjetiva quando Jesus chega para o homem e fala, é para você amar sua esposa como eu amei a igreja. Você imagina o amor de Jesus pela igreja. Porque nós somos difíceis. E sabe o que é esse amor de Jesus? É o amor, irmãos, de ser traído e continuar amando e perdoar. Então, as coisas, a gente precisa apurar essa observância, porque é o centro da vontade de Deus que é o melhor lugar para a gente estar. Eu não conheço, tenho muita dúvida de vir a conhecer nenhuma mulher que ela fala, eu vou ser submissa ao meu esposo, porque essa é a vontade de Deus, que ela vai se dar mal no fim. Porque a questão nem é a trajetória nossa. Todo o nosso conceito de fé, ele está eivado aqui de ensinamentos que
toda a nossa trajetória, tudo que a gente fizer, só realmente vai ter o desfecho no final. Você pode ganhar 10 milhões de pessoas. No dia que você falar, não acredito mais em Jesus, não quero mais saber de Deus, perdeu tudo. Perdeu tudo. Então, é no final. E no final, ninguém que é fiel a Deus, no final se dá mal. Ninguém. Não, é impossível. A gente teria que rasgar a Bíblia. Né? Então vale a pena sim a gente observar cada vírgula que Deus mandou. E a vida nossa vai ser muito... Eu me desespero. Eu falo, irmãos, eu olho para trás assim, eu me lembro, né, do que eu era, de quem eu era, e eu falo, meu Deus, graças a Deus eu já não sou mais aquele lixo. Mas aí quando eu começo a ver o conteúdo bíblico, o que Jesus fez, de sair do céu e vir aqui e passar por tudo que passou, sabe? E dele falar, pai, passa de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. Aí quando eu olho o que Deus exige que eu seja, eu falo, meu Deus, se eu tô 1 milhão de anos do que eu era, eu tô 50 bilhões de anos do que Deus quer que eu seja. Eu não sou mais aquele lixo, mas eu tô longe de ser o que Deus quer que eu seja. E isso me aflige a alma, sabe? Porque aquelas horas que dá vontade, assim, você fala, ô Senhor, eu queria tanto te servir melhor, eu queria tanto, sabe, ter uma vida que glorificasse seu nome, assim, de cabo a rabo, sabe? E você sabe que tem limitações, tem impedimentos, tem uma série de coisas que a gente não quer fazer, que Jesus fazia, irmãos. A nossa vida de oração é quase uma fraude perto do que viveu Jesus. Ele era Deus, o Filho de Deus. Ele orava de manhã, orava de noite, orava de madrugada, orava no monte, orava no barco, orava tudo que era lugar. E a gente, sabe, às vezes é uma luta, você acorda de manhã, vou orar. Aí, não, tem que fazer aquilo. Eu vou fazer aquilo, depois eu vou. E depois eu vou, e depois eu vou, e depois eu vou. E passo o dia inteiro. Você não orou. Né? Uma vida assim de oração fraquinha. E a gente saber que essa vida de oração é o sinal maior da nossa intimidade com o Pai. Porque é conversando com Ele. Você passar o dia inteiro batendo papo com Ele. Então, eu tenho essa consciência. Né? Eu vi, por esse dia, lendo um livro, um homem que... Esses evangelistas britânicos da reforma e tal, de homens que oram, e tem hoje, irmãos, eu conheço homens que oram das 4 da manhã até 9, 10 horas da manhã, todos os dias, e quando eu vejo, que eu converso, estou conversando com eles e tal, eu falo, meu Deus do céu, me converte, Senhor. Dá aquele desespero. Amém. Bom, vamos lá. O texto bíblico que descreve a formação do homem, expresso em Gênesis 1, 26, 27 e tal, relata a criação do primeiro ser humano. Adão, no hebraico, Adam, que significa avermelhado, também ligado ao fato de que foi feito do pó da terra, o que traz do hebraico para o português o vocábulo Adama, narrada pela Bíblia. E o cuidado em trazer a revelação dos atos criativos de Deus nos remete à onisciência divina ao longo da trajetória humana, a trajetória histórica da humanidade, pois a evolução do distanciamento da humanidade dos princípios bíblicos já estabelecidos há milênios é muito clara. O processo de degradação do ser humano, que vive hoje num crescendo acelerado, a tal ponto da humanidade hoje ter dúvidas sobre o certo e o errado, sobre verdade e mentira. E é preciso que os filhos de Deus estejam em todo o tempo buscando uma sintonia maior com o texto sagrado, pois tudo... Caiu a conexão, eu vou continuar. Eu perdi a conexão com a Atibaia, mas eu vou continuar para não perder o vídeo. Tá? O texto bíblico expresso em Daniel 12:4, tu, porém, Daniel,